Olá pessoal, Novander Pessoni mais uma vez aqui. Hoje eu vou estar fazendo uma massa aqui, pessoal, e eu quero passar essa receita aí para vocês. Hoje eu vou fazer uma massa onde eu vou utilizar aqui 1 kg de farinha, 4 gramas de fermento, 20 gramas de açúcar, 20 gramas de sal e 20 gramas de óleo de bacon. Esse, na verdade, ele vira manteiga, né? O óleo, quando você frita o bacon, ele fica aquele óleo dele, né? Solta aquele óleo e aí ele acaba virando uma manteiga, ele é como uma banha. E ele dá um sabor muito especial na pizza. Então hoje eu vou utilizar esse óleo aqui, o óleo do bacon, para a gente estar fazendo a nossa massa. Eu vou utilizar também 530 gramas de água. Então essa é a nossa receita. Deixa eu começar aqui, eu vou pegar essa vasilha maior para a gente poder estar misturando todos os ingredientes, que eu gosto de sovar aqui dentro para não fazer muita bagunça. Eu faço ela virar uma pasta aqui dentro, depois eu sovo aqui na mesa, tá? Então eu trabalho dessa forma. Deixa eu tirar esse relógio, né, para não sujar. Colocar também aqui o meu avental, para a gente começar aqui então a nossa massa. Na água aqui, pessoal, geralmente eu usava 550 gramas, mas eu preferi diminuir um pouquinho para ela dar um toque, ficar com um toque mais, ela ficar um pouco mais encorpada. Eu gosto de trabalhar com a massa um pouco mais encorpada, tá? Então eu coloco aqui a farinha, tá? Coloco depois da farinha o fermento, ó, 4 gramas de fermento, foi 1 kg de farinha, agora 4 gramas de fermento. E coloco aqui as 20 gramas de açúcar já logo em cima do fermento. Por que eu faço isso? Porque é o seguinte, o fermento, o açúcar, ele é um alimento para o fermento. Ele potencializa a reação do fermento, ele dá mais força, né, para que o fermento reaja. O fermento tem uma reação melhor ainda. Então eu misturo bem os dois, pessoal. Por quê? Porque para realmente ele já começar a reagir já desde agora, porque o açúcar, ele realmente tem essas propriedades, né, de poder ajudar aí o fermento a cumprir a função dele, né? Além de ele ter a função dele, que é de contrastar, né, o sabor da massa também, o açúcar, né? Já o sal, pessoal, ele é diferente, viu? Enquanto que o açúcar potencializa, né, a reação do fermento, o sal ele inibe, ele retrai, né? Ele dificulta aí o trabalho do fermento. Então, por isso a gente deixa para pôr o sal depois de bem mexido aqui, ó, é que a gente coloca o sal. Na verdade, eu gosto de colocar o sal na hora que eu coloco a água. Aí eu já coloco o sal em cima da água, para que ele não tenha muita força, né, de atrapalhar aí o fermento, tá? Então, já misturei aqui, ó, o ideal, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma brechinha aqui e vou colocar aqui a banha, tá? Que é o óleo de bacon, né, pessoal? O óleo de bacon que eu falo também que é uma banha. Então que ele é a mesma coisa da banha. Eu gosto de aproveitar o máximo desse óleo, né? E agora sim eu vou colocar água em cima da banha para que a gente possa ter uma reação mais instantânea. Se fala aí que o óleo não se mistura com a água, né? Tem uma certa dificuldade, mas mistura sim. Ele acaba se misturando, né? Então vamos lá, coloquei agora a água, pessoal. Agora eu coloco aqui o sal na água, tá? Coloco o sal na água e agora eu vou começar a misturar a nossa massa, né? Eu vou começar e vou pegar uma colher. Eu gosto de começar a misturar aqui a farinha, né, na água aqui, para não fazer muita bagunça, não ficar com a mão muito né, cheia de farinha agora. Depois eu gosto de agregar aqui os componentes, misturar bem com a colher, para ficar mais fácil para a gente poder estar formando aqui a pasta, né, da nossa massa. Bom, agora já dá para misturar com a mão. Eu limpo aqui a colher.
Pronto. Eu coloco a colher aqui. E agora eu vou fazer essa massa, essa farinha aqui, esses componentes, virar uma pasta. A partir do momento que ela se tornar uma pasta, pessoal, né, que eu vou misturando elas bem aqui, a hora que ela se tornar uma pasta, eu coloco ela na mesa aqui, ó, no mármore, para poder sovar ela, que é muito melhor, né? Então, eu vou dar uma pausada no vídeo para não ficar muito longo. E a hora que ela tiver uma pasta que eu colocar aqui, a gente volta a gravar. Pronto, pessoal. Aqui, ó, já virou uma pasta, né? Já colocamos ela como uma pasta aqui. E agora a gente vai sovar essa massa, né? Eu faço isso por 15 minutos, pessoal, para ficar bem macia a massa, para ficar bem conectada aqui os ingredientes, né? Para que realmente cada ingrediente possa se destacar aqui, valorizando então a nossa massa. Bom, pessoal, o que é sovar? Sovar é você ir amaciando ela, ir rasgando ela aqui e dobrando, ó, para que os componentes vai cada vez mais se unindo, né? Todos os componentes se ajuntam realmente e para produzir o efeito que eles precisam produzir na massa. Então é assim, ó, sovar significa isso, você vai rasgando a massa e dobrando, rasgando e dobrando, e vai fazendo isso durante mais ou menos 15 minutos, dependendo, pode ser até um pouco menos, depende muito da quantidade que você vai sovar na mão, né? Porque quando é na macieira é bem mais simples, bem mais fácil e num tempo bem mais curto, tá? Então vamos lá, vocês já viram, ó, rasgo, dobro e rasgo de novo, dobro. Esse é o processo de sovar, pessoal, porque isso vai fazendo que os componentes da massa eles vai cada vez se conectando mais. Para não ficar longo também, né, o vídeo, eu vou dar mais uma pausada e na hora que acabar de sovar, eu gravo novamente. Bom, pessoal, tá aqui a massa, né? Eu já por 15 minutos, né? Eu sovei ela, ó, já tá macinha, lisinha. Agora o que eu faço? Eu deixo ela aqui, ó, eu coloco essa vasilha aqui em cima dela e deixo ela descansando aqui mais ou menos de 30 a 40 minutos, para depois eu cortar e fazer as bolas, né? Bolear, para a gente pôr ela já para descansar. Então eu vou deixar aqui de 30 a 40 minutos, a gente já está voltando. Bom, pessoal, vamos ver como é que está a nossa massa aqui, ó, cresceu, já deu uma crescidinha, né? Como que vocês podem notar aí, ela já deu uma crescida. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar e bolear essa massa, tá? Deixa eu pegar a balancinha aqui, para a gente estar pesando, né? Deixa eu pegar aqui também uma espátula. Eu corto ela aqui, pessoal, divido ela aqui em quatro partes. Na verdade, ela vai me dar 4 massas. Aqui, ela depois de pronta, deixa eu pesar aqui para vocês terem uma noção de quanto que fica depois da massa pronta, 1 kg de farinha. 732 gramas mais 834, 732. E vai ficar com quase 1,6 kg essa massa aqui, depois de pronta, né, a massa. Aí eu divido ela aqui em 4 pedaços, pra gente ir pesando as bolinhas, né? E agora a gente vai pesar aqui 350 gramas, tá, pessoal? A minha massa, ela pesa 350 gramas. Aqui tem 370, 361, pronto. 350 gramas, tá? Mais 367 gramas, 350 gramas, 364, 350, 426 gramas.
350 gramas. Tá, então aqui ó, vai dar 4 massas com 300 gramas e vai dar um brotinho aqui, ó, 180 gramas, tá? Que a gente vai fazer? Agora a gente boleia aqui, pessoal. O que é bolear? Bolear é você ir fazendo com que a massa fique redondinha, mas com um objetivo. É para ela não dar bolha. Então eu gosto de bater. Tem pessoas que gostam de bolear só aqui, ó. Só utilizando aqui, ó. Eu gosto de bater porque eu nem uso o furador de massa aqui, pessoal, porque não tem necessidade. Porque eu bato as massas e aí elas não dão bolha, tá? Então eu gosto de bolear dessa forma, batendo. Quando eu pego ela aqui, ó, eu rasgo ela aqui, ó, e aí eu junto, ó. E aqui é a mesma coisa, rasgou e juntou e vai boleando ela. E aí vai acontecer que ela não vai dar bolha. Eu nem utilizo aqui furador de massa, porque na maioria das vezes a massa acaba dando bolha, tá? Mas no meu caso aqui realmente não dá bolha, é muito difícil acontecer de dar uma bolha. Depois eu junto aqui, ó, como se eu estivesse formando uma coxinha, né, ó. Utilizando esse processo aqui, aí depois eu dou uma rodeadinha nela aqui para ela ficar redondinha. E aí, pessoal, depois dessa massa boleada, o que eu faço? Eu deixo ela descansando numa temperatura ambiente, no caso eu deixo ela aqui em cima da mesa mesmo, coloco o plástico por cima, durante 2 horas. E depois dessas 2 horas, eu coloco ela num recipiente que igual esse aqui, ó. Eu coloco essa vasilha aqui, ó, ela, e coloco na geladeira. Eu muto, né, essa vasilha, passo um pouquinho de óleo aqui no fundo, nas beiradas, para ela não colar. E aí eu coloco na geladeira. Depois de 2 horas, tá? Que ela estiver descansada aqui na pedra, aqui na mesa, eu coloco ela dentro dessas vasilhas e coloco na geladeira. E só vou usar, pessoal, depois de 24 horas. A nossa massa, ela é maturada em 24 horas. A gente deixa ela descansando nesse período. Nosso processo de fermentação é esse. Eu utilizo aqui 4 gramas de fermento, já utilizei menos. Ultimamente a gente está utilizando 4, porque a temperatura aqui agora tá meio frio, né? Nessa época do ano esfria bastante. Aí eu dou uma dobrada aqui na quantidade de fermento. E aí a gente deixa ela descansando ali por 24 horas. Essa massa só vou usar ela amanhã à noite, tá? Então, é esse período. Claro que de repente você está querendo criar aí, montar aí o seu delivery e fala, poxa, mas não tem como eu deixar 24 horas, não tem nem como armazenar as massas, né? A geladeira que eu utilizo é a geladeira que eu utilizo na minha cozinha mesmo e tal. É complicado, eu sei que é. Mas assim, eu sempre recomendo, quando você está começando um delivery, que você utilize uma massa pelo menos com uma maturação de 12 horas, que não é tão difícil. Se você escolher uma hora do dia de manhãzinha, por exemplo, nas primeiras horas em fazer a sua massa, no fim da tarde você já vai estar podendo usar a sua massa, né? Se você, por exemplo, 7 horas da manhã faz a sua massa, 7 horas da noite, que é o horário realmente de pico que você vai começar a estar usando, né? Trabalhando aí na pizzaria, aí você já pode estar utilizando essa massa e você pode deixar ela no ambiente, numa temperatura ambiente essas 12 horas, tá? Você pode deixar, claro que você vai escolher, se tiver muito calor, você vai escolher um ambiente que esteja mais fresquinho e tal, e você diminui a quantidade de fermento. Eu não gosto de colocar muito fermento na minha massa. Então, se eu trabalhasse, como eu já trabalhei, com uma maturação de 12 horas, eu colocaria só 2 gramas de fermento. Então, eu sempre trabalhei com 2 gramas de fermento, tá? Nessa maturação de 12 horas numa temperatura ambiente. Então, quando você for utilizar a massa, ela já está no ponto realmente de ser utilizada tranquilamente. Então, assim, eu recomendo isso. Claro que se você não tiver condição, aí você vai ter que usar muito mais fermento aí na sua massa, né? Porque se você for usar a massa aí
se você vai fazer a massa aí à tarde, tipo 4 horas da tarde, para usar aí às 7 horas, você vai ter que colocar, vai ter que dobrar essa quantidade de fermento, talvez mais, você vai ter que pôr no mínimo, dependendo do fermento que você trabalha. No caso, eu trabalho com seco, o fermento seco. Se eu fosse utilizar essa massa aqui 3 horas ou 4 horas depois do que eu fiz a massa, eu teria que colocar aqui pelo menos umas 8 gramas de fermento, no mínimo, para que ela realmente possa se desenvolver, né, o ideal, crescer, né, dobrar o tamanho para você poder estar utilizando. Então, assim, tem essas diferenças. Por que eu uso uma maturação? Por que as pessoas que faz pizza e gosta de usar uma maturação mais longa, né? Um processo de maturação mais longa, uma fermentação mais longa e com menos fermento? É porque assim, isso vai deixar a massa, além de mais saborosa, vai deixar a massa muito mais leve, muito mais digestível. Já teve cliente meu que fala, pô, mas quem que dá muita bola para isso? Será que... Claro, olha, não é mentira. Realmente, se for analisar aí, eu acho que 80% das pessoas não observam muito isso. Mas pelo menos 20% das pessoas sabe apreciar uma massa, sabe perceber, tem percepção da diferença da massa quando ela é maturada, né? Uma maturação longa e com uma fermentação diminuída. Então, com certeza, esses 20% sabem o que é o diferencial de uma massa assim. Principalmente pessoas que têm o sistema digestivo mais sensível, né? Então vai realmente notar de cara, porque é uma massa que fica muito leve, muito digestível, muito saborosa, tá? Então esse é o porquê de fazer massa com a maturação mais longa, né? Um processo de maturação e de fermentação bem menor e um tempo também mais longo para poder tá maturando a sua massa. Então depois que eu deixo ela aqui agora, eu vou colocar aqui, eu coloco um plástico por cima e deixo ela aqui mais ou menos um período de 2 horas. Aí, passando esse período de 2 horas, eu pego e coloco ela, né? Eu muto essas vasilhas, passo um olhinho para a massa não grudar e coloco na geladeira. Coloco dentro dos potinhos, coloco na geladeira e ela fica ali até no período que eu for tá usando. No caso, eu vou usar essa massa agora só amanhã, ali para 6h30, 7 horas. Vai dar até mais de 24 horas, né? E aí, o que eu faço? Geralmente, as pessoas utilizam, muitos dos pizzaiolos que eu conheço que trabalham com processo de fermentação mais longo, né? Eles tiram da geladeira ali 2 horas antes para poder estar utilizando tal. Eu não, pessoal, eu tiro já 10 minutos antes de eu estar usando a massa. Por quê? Porque assim, eu gosto, porque a massa fica muito mais encorpada ainda e o sistema de assadura dela fica mais perfeito, ela assa mais rápido e mais padrão. Eu gosto muito desse estilo da assadura da massa, como ela fica depois de assada. Então eu percebi isso. A partir do momento que eu percebi isso, eu tiro ela 10 minutinhos antes da massa que eu vou estar utilizando para poder estar abrindo e estar montando a pizza. Então, pessoal, esse é o nosso sistema aqui, né, de trabalho. O processo que nós trabalhamos aqui na nossa pizzaria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora, se você quiser fazer pizza em casa para comer e tal, você, se tiver jeito, faz um dia antes, né? Amanhã eu quero comer uma pizza, eu vou fazer a massa hoje. E deixa nesse sistema que você vai gostar realmente, você vai poder perceber a diferença que é. Agora, se não, faz a massa aí 4 horas antes, né? Para crescer o ideal, para que você possa estar assando no mesmo dia. E aí é critério de cada um. Mas, com certeza, qualquer pessoa que realmente que tenha percepção para ver a diferença que faz uma massa maturada com um período mais longo, ele jamais ele vai dar sempre preferência para comer uma pizza com a massa realmente com tempo longo de maturação, porque realmente fica muito deliciosa, muito boa a massa, fica muito mais leve, muito mais digestiva. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, espero que você goste do vídeo.
e deixa um comentário, se inscreve no canal para estar ajudando a gente aí também. Falou? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.